Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é bem-vindo ao meu canal. Na lição de hoje, nós vamos estudar a lição de número 11, que tem por título O Avivamento e a Missão da Igreja. O propósito, então, é refletir sobre o avivamento e como que a igreja reage após o avivamento. Então vamos ler aqui o texto áureo que se encontra em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A verdade prática diz: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir sua missão se estiver imersa em um avivamento espiritual. Então, nós vamos observar aqui a missão da igreja, uma vez que ela recebe o avivamento, como que a igreja deve agora se comportar. Esta lição ela tem 3 objetivos. Lembrando que os objetivos seguem os tópicos da lição. Então, o primeiro objetivo será conhecer as características que evidenciam o avivamento na igreja primitiva. E aí é necessário que a gente olhe para o livro de Atos e estude o livro de Atos para a gente ver como que o avivamento se deu ali. O segundo objetivo é conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para a proclamação do evangelho. É necessário o avivamento, esse revestimento que vem da parte de Deus para que a pessoa consiga proclamar o evangelho. Lembra que Jesus disse que o objetivo da descida do Espírito é para que aquela igreja ali em Atos fosse revestida para testemunhar. Então, a finalidade do avivamento é o testemunho. O avivamento vem sobre um indivíduo, sobre uma igreja, sobre um grupo, para que este grupo e estes indivíduos possam testemunhar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus está fazendo. Em terceiro lugar, explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons espirituais e poder do Espírito Santo. Então, a nossa reflexão aqui nesta aula vai ser sobre isso. Lembrando que toda lição também possui uma palavra-chave, e a palavra-chave desta lição é missão. Vamos aqui à introdução da nossa aula. Neste trimestre, vimos que seus primórdios, a igreja era conhecida pelo dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados. E tudo isso foi resultado produzido através do recebimento do Espírito Santo quando eles foram revestidos de poder. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, Atos que foi um livro escrito por Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho segundo Lucas. Em Atos, a gente nota que desde o início que a igreja recebe o Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2, a gente consegue perceber já um desejo latente e pulsante de evangelizar. Isso fica muito claro quando, após o recebimento do Espírito, a gente já vê Pedro pregando com ousadia, com veemência, e quase 3.000 pessoas se convertendo. Aí, ao longo do livro de Atos, essas histórias elas vão se repetir. Às vezes com Pedro, com Filipe e posteriormente com o apóstolo Paulo, aonde chegava, buscava uma sinagoga e naquela sinagoga então Paulo começava a pregar aos judeus o evangelho e às vezes ele ficava anos em uma determinada cidade e ali ele solidificava a mensagem do evangelho. Então é muito bonito quando a gente olha para a igreja primitiva, porque nós podemos olhar para ela como modelo. Nós podemos tirar como um modelo a partir da igreja primitiva de como a igreja no século XXI ela deve
agir. A história está aí para nos ensinar. Então, eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Sendo assim, hoje as igrejas precisam mais do que nunca de um avivamento espiritual para que sejam capacitadas a pregar o evangelho e fazer o nome de Deus ser conhecido. Lembra que a gente já tem tratado aqui que quando um verdadeiro avivamento ocorre, há uma confissão de pecados e há também uma prática de arrependimento. Quando o avivamento ocorre, a glória é dada a Deus, há um quebrantamento. As pessoas olham para Deus e notam a sua falha e o seu pecado, e assim querendo se achegar mais a Deus, pedem perdão. Então nós precisamos mais do que nunca de um avivamento espiritual na nossa nação. Exatamente para que haja esse quebrantamento e para que Deus trate com a nossa nação. Então, o nosso desejo precisa ser orar ao Senhor para que Ele derrame avivamento, derrame um avivamento. Nós já vimos que ao longo da história, vários avivamentos foram feitos, ocorreram. Talvez o mais recente, né, seja o avivamento da Rua Azusa, com William Seymour, isso nos Estados Unidos. Mas agora, há pouco tempo, aconteceu um outro avivamento que tem sido chamado de avivamento de Asbury, ali no Kentucky, nos Estados Unidos, na Universidade de Asbury. Então, o fato é que Deus é o mesmo. O fato é que Deus é o mesmo e o avivamento pode ser buscado por Deus, pode ser buscado, né, em Deus para que ele derrame o seu avivamento e a igreja seja despertada à prática das missões. Ok? Muito bem. Vamos aqui então ao nosso primeiro tópico, que diz assim: o avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos. Depois de sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Isso foi um sentimento que norteou o coração daqueles discípulos. Note, eles andaram com Jesus cerca de 3 anos a 3 anos e meio. Embora Jesus tenha dito a eles que ele ressuscitaria, que ele não morreria para sempre, que a tumba não o seguraria, houve um sentimento nos discípulos de que eles ficariam órfãos, que eles estavam abandonados. Então, quando Jesus morreu, rapidamente esses discípulos se esconderam. É isso que os evangelhos relatam. Eles se esconderam, primeiro porque, claro, temeram ao Império Romano, temeram que eles pudessem também ser os próximos a morrer, a terminar assim a sua carreira igual Jesus. Então, eles vão se trancar em casas e eles vão temer sair. E também há aquele sentimento de abandono. Nós convivemos com ele tantos anos e agora nós estamos sozinhos, fomos deixados, abandonados. É por isso que Jesus diz em João, e ele sabia que os discípulos se sentiriam só, que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria o outro Consolador. A expressão grega que aparece ali no Evangelho de João para outro Consolador é a expressão que significa outro da mesma essência. Outro, assim como Jesus, outro, um ser divino, que estaria com os discípulos para ajudá-los, para aconselhá-los. Andreas Kostenberg chama a palavra paracleto de presença auxiliadora. Então Jesus enviaria a presença auxiliadora, a presença consoladora, confortadora, para que os discípulos pudessem ter condições de continuar caminhando e não desistir da caminhada ao se sentirem órfãos. Então, ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, porque quando a gente lê os evangelhos, e aqui tomando de João, por exemplo, a gente nota que Maria Madalena vai ser a primeira testemunha da ressurreição. Diz a Bíblia Sagrada que ela vai até o túmulo e ali no túmulo ela percebe que o corpo de Jesus não está. Ela fica chorando, triste, achando que alguém roubou o corpo dele, até que ela se encontra com Jesus.
inicialmente achando que Jesus era o jardineiro, né? Em algumas tradições mais antigas, o hortelão, e depois que Jesus se apresenta a ela, Maria fica emocionada. É interessante aqui a gente abrir um parêntese para explicar para a igreja que naquele tempo é muito notório o fato de que a primeira testemunha da ressurreição tenha sido uma mulher. Naquele tempo, o testemunho das mulheres não eram válidos. As mulheres não podiam testemunhar em tribunais, porque não tinha validade testemunhal a sua fala. Se os discípulos quisessem, ou a igreja primitiva quisesse, fraudar o relato da ressurreição, como alguns dizem que foi fraudado ou invenção da igreja, bastava, se eles quisessem a aceitação desse relato, bastava dizer que o testemunho da ressurreição foi de um homem e não de uma mulher, porque o testemunho da mulher não era válido, mas o testemunho do homem era. Então nota-se que não há nenhuma tentativa de fraude no relato da ressurreição, simplesmente porque eles acreditaram que Jesus ressuscitou, porque Jesus apareceu para eles. E por isso não há problema nenhum em registrar que o testemunho de Maria Madalena, que na cultura judaica não seria válido, foi a primeira testemunha da ressurreição. Então é ela que vai perceber que Jesus ressuscitou. E Jesus vai aos discípulos para consolar esses discípulos que fatalmente e infelizmente estavam abalados, estavam tristes, achando que não tinha mais jeito porque Jesus havia morrido. Mas como diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé ela é vã, ela é vazia, ela é desprovida de sentido. Todavia, damos glórias a Deus porque ele ressuscitou. Vamos ao segundo subtópico, a aparição de Jesus aos discípulos. Então, após o clima, após haver a ressurreição, ante o clima de incredulidade, de descrença que dominou a mente dos discípulos, e você conhece a história de Tomé, né? Quando Jesus aparece a primeira vez para os discípulos, Tomé não estava. E aí Tomé depois questiona, olha, se eu não ver ele ressuscitado, eu não vou crer. Então, diante dessa descrença que tomou conta dos discípulos e diante do medo, o texto bíblico diz que os discípulos se trancam em uma casa e Jesus, de repente, se apresenta no meio deles e Jesus diz, a paz esteja convosco. Eles estão com medo, eles estão assustados, eles estão abalados, eles estão boquiabertos com aquilo que aconteceu em Jerusalém. E aí Jesus se apresenta no meio deles e a primeira frase que Jesus fala é: a paz esteja convosco. Eu gosto dessa expressão porque Jesus está usando o shalom, né? Eu gosto dessa expressão porque ele está dizendo, olha, não fique com medo, não fiquem inquietos, que a tranquilidade possa mais uma vez reinar no coração de vocês. E aí Jesus vem trazendo a sua paz. Eu aplico aqui dizendo que a paz que Jesus nos dá não é a mesma paz que o mundo nos dá. A paz que Jesus nos fornece não é a mesma paz que o mundo nos fornece. A paz que ele nos dá é diferente. É por isso que Paulo diz que essa paz excede todo o entendimento humano. Que a paz de Deus, que só Deus pode dar, possa superabundar o nosso coração, a nossa vida e que possamos, através dessa paz, continuar adorando ao Senhor com alegria. Ele tem a paz que traz refrigério para a nossa alma. Então, eles pensavam que era apenas algum espírito, até que Jesus faz o quê? Mostra para eles a sua mão furada, mostra para eles seus pés furados, e mesmo assim alguns não acreditaram na ressurreição dele. Jesus ressuscita com um corpo material. É claro que é um corpo que passou por mudança, mas ainda assim é um corpo material, porque ele está dizendo aos seus discípulos, toque aqui nas minhas mãos, olhem as minhas mãos, e ao olhar as minhas mãos, vocês verão
as minhas feridas. Então, o avivamento após a ressurreição, terceiro subtópico. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandado da grande comissão. Disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Bom, esse conclamar de Jesus, ele não é só para os discípulos. Perceba que é imperativo. Jesus não está dizendo, se quiser, vão por todo mundo. Jesus não está dizendo, se desejarem, vão por todo mundo. Jesus está dizendo, vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Isso é a missão da igreja. Você não precisa de um chamado missionário específico para fazer missões. Às vezes as pessoas acham que precisam de um chamado específico. Precisa que um anjo do céu desça, coloque a mão sobre a cabeça dela e diga, você foi chamado para missões. Ou que algum profeta profetize, você foi chamado para missões. Não é que Deus não possa fazer isso de maneira direta e objetiva dessa maneira. Não é que ele não possa agir e ter um chamado absolutamente específico para você. Mas a gente já tem a Bíblia que nos dá essa ordem. Ide por todo mundo e fazei discípulo. Nós não precisamos de um chamado missionário específico para fazer missões. Precisamos que ler a Bíblia e entender que já é a nossa missão fazer missões. Uma vez eu estava numa igreja e eu li um cartaz que dizia assim, a missão está aonde você está. A missão está aonde você está. Então aonde você está é um campo missionário. Na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, com os seus vizinhos. Aonde você está, ali você já tem um campo missionário. É uma ordem, é um imperativo. Devemos fazer discípulo. Aqui nós temos o que é chamado de discipulado, né? A palavra discipulado, ela tem dois significados, mas é escrita da mesma maneira, mas dois significados. O primeiro significado é que discipulado é o ato de seguir a Jesus. É o ato de andar com Jesus e o ato de aprender ainda mais com ele. Isso é discipulado, fazer parte do discipulado. A segunda característica do discipulado é que discipulado é o ato de ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Então, que ajudemos outras pessoas a seguir Jesus. Então, naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam o ministério deles. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os lugares. Essa é outra consciência que nós precisamos ter. Os sinais que Jesus disse que nos acompanhariam estão acessíveis a todas as pessoas. Está acessível a você, está acessível a mim. Por quê? Porque esses sinais legitimam, esses sinais autenticam que Deus está sobre a nossa vida e que nós fomos avivados por ele. Então, depois do Pentecoste, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Você consegue perceber, depois do Pentecostes, a coragem e a ousadia de Pedro, por exemplo, que mesmo diante de pessoas que podiam mandar matá-lo, ali estava Pedro pregando. A coragem, a veemência, a ousadia, a intrepidez do apóstolo Pedro. Então Paulo e Silas foram poderosamente, por exemplo, usados por Deus. Filipe foi usado por Deus para curar muitos enfermos. E dessa forma outros ao longo da igreja demonstraram que o avivamento que eles receberam, reproduziram, deram frutos e esses frutos foram frutos de arrependimento. Eles receberam a mensagem e entenderam. A gente não pode guardar a mensagem. Essa mensagem precisa ser estendida a outras pessoas. Uma pessoa avivada, ela não é individualista, ela não pensa só em si, ela não olha só para o seu umbigo. Uma pessoa avivada é uma pessoa que olha para frente e tem o desejo de externar, verbalizar aquilo que ela recebeu com outras pessoas. Uma pessoa avivada é uma pessoa que sabe que aquilo que ela recebeu é tão bom, tão bom, tão bom, que ela não guarda para si. Ela diz, eu tenho que falar, eu tenho que testemunhar isso que eu recebi. Muito bem, vamos aqui então ao segundo tópico, que diz,
o avivamento na missão da igreja local. Então, o avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram com ousadia o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Então, quando eles recebem o Espírito Santo, rapidamente as missões começam. Agora, a igreja primitiva, ela não foi isenta de oposição, ela não foi isenta de perseguição. Inicialmente, a perseguição foi uma perseguição judaica. Quando a gente lê ali Atos, percebe que inicialmente os judeus se voltaram contra os cristãos. Isso porque eles consideravam os cristãos como uma ameaça, como uma espécie de heresia, de seita, que poderia representar uma ameaça para eles. Então, eles começaram inicialmente a serem perseguidos pelos judeus. Lembra que o próprio Paulo, antes do encontro que ele tem com Cristo no caminho de Damasco, é alguém que usa toda a sua influência, toda a sua capacidade para perseguir os cristãos. E ele persegue de maneira veemente e brutal, incisiva, né? Com desejo mesmo de levar pessoas presas, quando não, torturar até mesmo essas pessoas. Lembra que ele era um dos que consentiram com a morte por apedrejamento de Estevão. Então, no começo, a igreja foi perseguida pelos judeus. Depois de algum tempo, a igreja começa a ser perseguida, principalmente depois de 65, a igreja começa a ser perseguida pelos judeus, pelos romanos. Essa perseguição inicial pelos romanos começa mais propriamente na cidade de Roma, com o imperador Nero, quando ocorre um fogo em Roma e Nero, tentando achar alguém como bode expiatório, porque os olhares se voltaram para Nero, acusando ele de ter colocado fogo em Roma, Nero acaba culpando os cristãos. Os cristãos são culpados do incêndio que ocorre em Roma, e em virtude disso, os cristãos serão perseguidos ali na cidade de Roma. E depois, final do século I, mais propriamente no século II, nós temos uma perseguição generalizada em todo o Império Romano. E aí os cristãos são ridiculamente humilhados e brutalizados pelos romanos, tentando passar uma mensagem de que esses cristãos deveriam negar a Cristo. Mas mesmo perseguidos, seja no século I, seja no século II, século III, esses cristãos não pararam, esses cristãos não desistiram, eles deram testemunho. E aí surge um conceito que é conhecido por nós hoje, que é o conceito do Marte. Surgem os mártires, aqueles que dão a sua vida por uma causa. E muitos mesmos, vão dar a sua vida por uma causa. Tanto é que alguém posteriormente disse que o sangue da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Esse pessoal que deu a sua vida pela causa do evangelho. Então, esse modelo de evangelização dinâmica, intrépida, corajosa, a gente já percebe na igreja primitiva, mas que fique claro, isso só ocorre por causa da ação do Espírito Santo na vida deles. Então este é o modelo da evangelização dinâmica, não só pregar dentro das quatro paredes, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A Igreja Avivada apresenta em sua prática ação missionária. Eu costumo dizer que duas palavras precisam andar de mãos dadas. Na teologia, duas palavras bonitinhas para isso, né? Ortodoxia e ortopraxia. Então, teoria e prática. O evangelho não é apenas você aprender. Você está aqui agora assistindo essa aula e você está aprendendo, você está internalizando, você está absorvendo de maneira intelectiva e cognitiva. Só que o evangelho não é apenas você aprender, o evangelho é você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então não adianta você aprender sobre amor se você não ama, aprender sobre o perdão se você não perdoa.
Então, não adianta você aprender sobre missões, saber discursar missões, se você não faz missões. E eu repito, não precisa sair do país, não precisa ir para outro país, embora alguns terão esse chamado específico, mas você pode fazer missão aonde você está, entendendo aquilo que os cristãos da igreja primitiva fizeram, tá? Então, o evangelho é essa comunicação do que Jesus fez na nossa vida. Mas aí você vai dizer, eu não sei falar muito bem o que eu faço, faz igual cego, né? Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E por quê? Por causa de um homem chamado Jesus. Segundo subtópico, o avivamento nas missões regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela que realiza em locais mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. Você sabe que o Brasil possui mais de 5.000 municípios. E você pode fazer missões em grandes centros. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele dava prioridade, até porque precisava implantar a igreja, né? Então ele dava prioridade aos grandes centros, porque ele acreditava que a partir desses grandes centros, o evangelho iria se difundir para outras localidades, para outros locais. Então, Paulo dava uma especial atenção aos grandes centros. Bom, a igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus também deu, né, a atenção aí aos centros, mas também se desenvolveu ali nas questões mais interioranas. Então, quando a gente olha para o avivamento, e a gente fala de avivamentos regionais, a gente está falando de avivamentos que atinjam esses locais mais no interior. Há várias cidades, né, que precisam ouvir o evangelho. Há vários locais que precisam ter acesso ao evangelho. Há várias pessoas que ainda não tiveram contato com o evangelho. E, às vezes, essas pessoas não estão no grande centro. Elas não estão nas grandes cidades, elas estão nas cidades menores, elas estão nas cidades do interior, elas estão nas cidades mais distantes, mais longínquas. Então, missões regionais é ir até essas pessoas, é se desprender e ir atrás dessas pessoas. É fazer basicamente o que fez o pastor da parábola ali em que a ovelha se perde, é ir atrás. Então, são as nossas Judéias e Samarias, que eram, né, os extremos aí de Israel, a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Porque a igreja, depois de impactar Jerusalém, ela não ficou parada, ela foi impactar outras cidades em outras localidades. Não espere as pessoas vir a você, vão a elas, apresente o evangelho a elas, pregue a elas. Terceiro subtópico, missões regionais atualmente. Então, nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, isto é, em grandes cidades, para que o evangelho seja feito em pequenas cidades e que a gente possa cumprir a grande comissão de Jesus, o chamado maior, o chamado de Jesus às missões. Então, para que isso aconteça, é necessário saber que pode haver aqui ou ali perseguição, mas é necessário que Deus desperte as pessoas. Deus precisa despertar pessoas neste tempo para focalizar-se o seu olhar a essas pessoas que ainda não tiveram o evangelho. Eu vou repetir, o evangelho me ensina a não ser individualista, a não ser prepotente, a não ser orgulhoso. O evangelho me ensina a não pensar apenas em mim mesmo, a não olhar para o meu próprio umbigo. O evangelho me ensina a dar aquilo que eu recebi, a apresentar aquilo que eu tenho, a pregar a salvação que mudou a minha vida. Então, nós hoje no Brasil desfrutamos de uma liberdade constitucional para expressar a nossa fé. A Carta Magna brasileira é a nossa Constituição, de 88. E no artigo 5º, onde tem direitos e deveres do cidadão, está lá dizendo que haverá livre exercício de culto e ninguém será privado pela sua manifestação de crença religiosa. Então, nós vivemos num país laico, onde a religião ela pode ser praticada livremente. Então nós temos liberdade de fazer culto ao ar livre, nós temos liberdade de evangelizar,
Ora, então diante disso, usemos dessa liberdade que temos para proclamar o evangelho, porque essa não é a mesma realidade de vários países do mundo. Tem países por aí que o evangelho é tão fechado, que se uma pessoa entrar naquele país com a Bíblia, ela corre o risco de ser morta, ela corre o risco de ser torturada, de ser presa, só porque entrou com a Bíblia, porque o evangelho é proibido. E hoje nós vivemos num país laico, onde a prática religiosa é livre. A gente talvez tem 10 Bíblias diferentes na nossa casa, várias traduções na nossa casa. E tem pessoas que não têm porque o evangelho é proibido. Então valorizemos essa liberdade. A liberdade de cultuar, liberdade de adorar, liberdade de colocar uma camiseta com um dizer evangélico, liberdade de ir à igreja, liberdade de fazer culto. E que usemos dessa liberdade para proclamar o evangelho. Porque tem gente que não tem essa liberdade, tem missionários indo para esses países que não têm essa liberdade, correndo risco de vida, mas simplesmente para pregar o evangelho. Oremos então para que o Brasil seja despertado nesse sentido. Amém? Vamos aqui então para o nosso terceiro tópico, que diz assim: o avivamento e as missões transculturais, ou seja, missões em outras culturas, em outros contextos. Em Atos 1:8, Jesus disse aos seus discípulos que eles receberiam poder e seriam testemunhas, e eles testemunhariam até os confins da terra, até as extremidades da terra. E eles começaram a fazer isso. Pregaram na Fenícia, em Chipre, Antioquia. Hoje é praticamente consensual entre os estudiosos que Paulo conseguiu pregar na Espanha. Esse é um desejo que Paulo tinha, de levar o evangelho mais ao ocidente possível. E ele escreve aos Romanos, e um dos objetivos pelos quais Paulo escreve aos Romanos é exatamente para que ele possa pregar o evangelho. É exatamente para que ele possa chegar à Espanha. Então ele queria fazer de Roma uma espécie de base missionária, para que essa base missionária desse suporte a Paulo, para que assim ele chegasse na Espanha. Primeiro subtópico então, primeira igreja missionária. Então a igreja em Antioquia já realizava missões locais, ou também o que chamamos de missões urbanas. E muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador nessas missões. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé então vai à procura de Saulo e, encontrando Saulo, eles vão para Antioquia, trabalham em Antioquia, e aí diz a Bíblia que eles oraram ao Senhor e o Espírito Santo pede que separem Barnabé e Saulo para a obra missionária. E o texto sagrado diz que eles são separados e eles se lançam naquilo que em Atos ficará conhecido como primeira viagem missionária. Então foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão, como nós estudamos na lição anterior. Porque Barnabé e Saulo, e depois chamado de Paulo, ou identificado como Paulo, entenderam: nós precisamos comunicar a mensagem, nós precisamos falar a mensagem, nós precisamos pregar a mensagem. E é bonito notar aqui a reação da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja missionária. Ela teve essa sensibilidade de entender: não, vamos separar pessoas para que levem o evangelho. E é bonito notar a ação do Espírito Santo guiando a igreja. Oremos para que essa também seja a postura das igrejas no Brasil. Que o Espírito Santo guie. Perceba que o texto diz que o Espírito Santo disse: não, separai para mim Barnabé e Saulo para obra que eu tenho chamado. Então era o Espírito quem guiava, quem norteava, quem conduzia aquela igreja ali. Glória a Deus por isso. Bom, vamos ao segundo subtópico aqui: evangelização e decadência espiritual da Europa. Infelizmente, a Europa está vivendo uma decadência espiritual muito grande. A gente tem uma palavrinha para isso, que é a palavrinha secularismo. Então, igrejas que já foram palco de grandes avivamentos, igrejas que já abrigaram várias pessoas,
e que sermões conhecidíssimos foram pregados ali, igrejas que foram pastoreadas por nomes importantíssimos da história do cristianismo fecharam, se tornaram boates ou casas de show, ou enfim, fecharam. Por quê? Porque a Europa acabou sendo varrida por um secularismo. Aquilo que Max Weber, sociólogo, chama de desencantamento do mundo. As pessoas, elas foram deixando Deus porque elas foram se tornando autossuficientes demais. E você sabe que pregar para pessoas muito ricas é mais difícil do que pregar para pessoas muito pobres. Então, quando você vai à África, por exemplo, né? Infelizmente a gente sabe que o continente africano, na sua totalidade, embora tenha cidades e países que são menos, passam por dificuldades financeiras e muitas pessoas passando fome. Você oferece o alimento físico e você oferece o evangelho. E as pessoas então vêm. Mas a Europa não tem problema nesse sentido. As pessoas são ricas, são abastadas. Então há um secularismo, um desencantamento do mundo. Deus vai deixando de ser o ser adorado, né? E ele vai sendo substituído por uma outra religião que é a ciência. Martin Heidegger, um filósofo existencialista, ele chega a dizer que o ateu ele acredita na ciência. A ciência para o ateu se torna a sua divindade. E a Europa então foi banindo Deus, foi retirando Deus, foi arrancando Deus em virtude de sua autossuficiência, ao ponto de, em alguns determinados países da Europa, a maioria da população se declarar ateia. O caso da Noruega, por exemplo, cerca de 75% da população se diz ateia, não acreditar em nada, não é só não acreditar em Deus, não acreditam em Deus nenhum, em religião nenhuma. Então a Europa foi entrando nessa decadência. Nós brasileiros não podemos deixar o Brasil entrar nessa decadência. Porque geralmente funciona assim, começa na Europa, chega nos Estados Unidos e depois vem para o Brasil. Europa, Estados Unidos e Brasil, faz essa ponte aí. Então a partir da Europa, o evangelho indiscutivelmente se espalhou pelo mundo. Ele chegou na América, através dos peregrinos, ele chegou na África, que aí se destaca o David Livingstone, em 1841 a 1873. Ele ganhou muitas almas no Reino Unido. Foram vários movimentos espirituais que aconteceram na Europa, com Charles Spurgeon, com John Wesley, com Jonathan Edwards, esses homens que foram responsáveis por avivamentos na Europa, e a partir desses avivamentos chegou na América. Hudson Taylor, por exemplo, foi um grande missionário na China. E houve vários missionários que saíram de vários países da Europa e chegaram em vários locais longínquos do mundo. A Assembleia de Deus, por exemplo, é fruto de missionários que saíram da Suécia e que encontraram a mensagem pentecostal nos Estados Unidos e que vieram para o Brasil. Só que o secularismo foi tão grande que a Europa foi se descristianizando. A Europa foi abandonando Deus. E por conta disso, alguns dizem que a Europa vive uma era pós-cristã. Mas o cristianismo ganhou força na Europa. Inglaterra, enfim, Escócia, Suíça, palco de grandes avivamentos e de grandes nomes, da Reforma Protestante, por exemplo. Mas a Europa foi se descristianizando. E hoje nós temos na Europa uma Europa pós-cristã, onde o aborto é legalizado com facilidade, enfim. Então, que a gente ore a Deus para que Deus desperte a sua igreja aqui no Brasil. Não se engane, o Brasil é um celeiro de missionários. O Brasil é uma potência de missionários. É o Brasil que tem fornecido missionários para o mundo. Missionários que estão sendo enviados para a África, para a própria América Latina, para os Estados Unidos, para a Europa. E às vezes a gente escuta assim, o missionário tal foi para a Europa, ele está muito bem. Não se engana com isso não. Não se engana com isso não, que o trabalho dele é árduo demais para ganhar uma vida lá. É difícil, não é fácil. É muito difícil, não é fácil. E eles estão lá desbravando. Há países no velho continente em que 5% da igreja, 5%, nem 5% das pessoas frequentam igrejas. Olha só que coisa terrível. Vamos ao terceiro subtópico.
clamor pelo avivamento espiritual. Então, as missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão, até os confins da terra. Elas concentram o ide imperativo de Jesus, que ordenou a todos os seus discípulos e, portanto, todos os seus seguidores: ide por todo o mundo e preguem o evangelho. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver avivamento espiritual em todos os líderes, igrejas, dirigentes, a começar pelos pastores, que sejam despertados a enviar pessoas às missões. A gente acha que tem que orar nesse tempo para que pessoas sejam despertadas, para que pessoas possam enviar, para que pessoas entendam a missão urgente da igreja. Que Deus então reavive a sua obra. E aqui fica a oração de Abacuque: ouve, Senhor, ou ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica: na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Que oremos então para que Deus desperte novos missionários. Precisamos de novos missionários. Precisamos de pessoas desbravadoras, corajosas e que temam a Deus acima de qualquer coisa. E Deus vai certamente impactar esse mundo. Amém? Vamos aqui então à nossa conclusão. Então, os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e também com a igreja local. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e também transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual com a manifestação dos dons espirituais e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da Igreja do Senhor. Que Deus, então, nos abençoe, que Deus, então, nos ajude e que Deus, então, nos desperte a obra missionária. Amém? Estamos chegando ao fim aqui de nossa aula da lição de número 11. Eu quero lhe fazer um pedido. Se você gostou desta aula, comente aqui embaixo para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante. Compartilhe e também se inscreva no nosso canal. Assim você vai ajudar nós aqui a produzirmos mais conteúdos que vão edificar a igreja brasileira. Tá bom? Quero desejar a você um grande abraço.